Continuidade à nossa aula de espelho esférico, agora com um estudo analítico, uma descrição matemática das imagens, tá? Nas outras aulas nós vimos como as imagens se formam a partir do traçado dos raios de forma geométrica, e agora nós vamos ver de forma analítica, nós vamos calcular isso. Então, vamos fazer algumas considerações, tá? É como se fosse um plano cartesiano. Então, as coordenadas que tiverem aqui no lado esquerdo, eu vou considerar positivo. As coordenadas que tiver no lado direito, eu considero negativo, tá? Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, se o foco aqui estiver com um valor positivo, quer dizer que eu estou se tratando de um espelho côncavo, certo? Já a partir do momento que o foco for um valor negativo, quer dizer que eu estou tratando com um espelho convexo, certo? Mesma coisa, os objetos, as coordenadas que estiverem aqui para cima serão positivas e embaixo serão negativas. Certo? Então, nós vamos ter os eixos das ordenadas e os eixos das abscissas, tá? Os eixos das ordenadas vão estar considerando o tamanho do objeto e da imagem, e no eixo da abscissa vai ser a distância do objeto real e a distância da imagem, certo? Mais para frente vai ficar mais claro. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto A, certo? Quais são as coordenadas do ponto A? Seria 15 e 6, tá? 15 positivo e 6 positivo, porque o 6 está para cima e o 15 está para a esquerda. Já no caso do ponto A', que no caso seria a imagem do ponto A, quais são as coordenadas? Então seria menos 8, porque ele está do lado direito, e seria 3, porque o ponto está acima do eixo, certo? Então na parte positiva, certo? Nada mais é do que como se fosse um plano cartesiano, só que com essas considerações. Então, ó, nós vimos até aqui que se nós temos este objeto aqui, para formarmos a imagem, precisamos utilizar duas propriedades. Nesse caso, eu vou utilizar essa primeira propriedade, ó, que quando o raio vem paralelo, ele volta pelo foco. E quando ele vem pelo foco, ele volta paralelo, certo? E a gente percebe que nesse ponto, ó, os raios refletidos se encontram. Nesse ponto é onde a gente forma a imagem, certo? Porém, agora nós vamos ter algumas informações a mais para considerar. Então, vamos considerar aqui, ó, que F vai representar a distância do vértice até o foco, certo? Vou representar por F minúsculo. P' vai representar a distância do vértice até a posição da imagem, certo? Então, P' vai estar atribuído à imagem. E o P vai ser a distância do vértice até o objeto real, tá? Então, só lembrando, F é a distância do foco ao vértice, P' é a distância da imagem ao vértice e P é a imagem do objeto ao vértice. Com essas considerações e considerando semelhança de triângulo, Gauss chegou a essa expressão, ó. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, que P é a imagem, é a distância do vértice ao objeto, e 1 sobre P', que é a distância do vértice até a imagem, tá? Então, com essa expressão, por exemplo, eu sabendo o foco, eu consigo descobrir a distância do objeto e a distância da imagem desse objeto, certo? Então, nós vamos relacionar isso nos próximos slides. E nós também vamos ter a equação do aumento linear, que nesse caso ele vai relacionar o tamanho da imagem e do objeto com a distância do objeto e o tamanho e a distância da imagem, certo? Então, nós vamos utilizar isso também para nós descobrirmos em que posição está a imagem, ou também descobrir a posição que deve estar um objeto para que gere determinada imagem. Então, algumas considerações, ó. Se eu considerar o foco aqui, ó, ele é menor do que 0, quer dizer que o espelho é côncavo. Se a gente for lembrar lá, aqui, ó, um espelho côncavo, o foco fica com um valor positivo, certo? Que nós teríamos aqui, ó, pelo eixo. Se o valor do foco for negativo, então eu vou ter um espelho
convexo, que o foco estaria aqui, seria um valor negativo para o foco. E assim a mesma coisa para o objeto. Se a distância do objeto for menor do que zero, for maior do que zero, é um objeto real. Se for menor, é um objeto virtual. Pelinha e pelinha também é a mesma coisa. Se o pelinha for maior do que zero, no caso, a distância da imagem é maior do que zero, a imagem é real. Se a imagem for menor, a imagem é virtual, certo? E assim eu tenho considerações em relação ao objeto, imagem, depois vocês podem ver isso com mais calma no livro, certo? Então vamos para o exemplo, ó. Um objeto real que está a 20 centímetros de um espelho. Então, se é a distância do objeto real, então P é igual a 20 centímetros. Conjuga uma imagem real, então se é real, ela vai estar na frente do espelho, certo? A 30 centímetros. Como é a distância da imagem, então P' é igual a 30 centímetros. No caso, determine a distância focal. Então, como é que eu vou descobrir isso? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, eu sei o valor de P e sei o valor de P'. Então, eu posso substituir aqui. Vai ficar 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P. P é quanto? 20. Mais 1 sobre P', que é 30, certo? Então, para eu resolver essa fração, eu vou ter que fazer o quê? O MMC de 20 e 30. Então, como é que eu faço o MMC de 20 e 30? Ó, começo por quem? Posso começar por 10, tá? 20 dividido para 10 vai dar 2. 30 dividido para 10 vai dar 3. Utilizo 2 agora. 2 dividido para 2 é 1. E por último, 3, que vai dar 1. Então, 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2 vezes 3, 60. Então, o MMC de 20 e 30 é 60. Então, eu vou colocar o 60 aqui, ó. 60 dividido para 20, 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido para 30 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, vai dar 3 mais 2, 5. Então, 1 sobre F é igual a 5 sobre 60, certo? Eu posso simplificar e vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 12. Então, meu foco mede quanto? O foco é de 12 centímetros. Como é um foco positivo, então o meu espelho é um espelho côncavo. No próximo, seja um espelho esférico. Se um espelho esférico conjuga de um objeto situado a 30 centímetros, então se o objeto está a 30 centímetros, então P vale 30. Uma imagem real a 10 centímetros. Se a imagem é real, ela também está na frente do espelho. Então, P' é igual a 10. Determine a sua distância focal. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Certo? Então, como é? 1 sobre F é igual a 1 sobre P. P é 30. Mais 1 sobre P', que agora é 10. Então, para resolver, eu vou tirar o MMC de 30 e 10. Então, vou dividir por 10, que vai dar 1, e 3, e por 3, que vai dar 1. Então, o MMC de 30 e 10 é o próprio 30. 30 dividido para 31 vezes 1, 1. 30 dividido para 10, 3 vezes 1, 3. Então, vai dar que 1 sobre F é igual a 4 sobre 30. Certo? Então, eu posso resolver aqui, ó, pelos extremos, multiplicando os extremos. Vai dar 30, que é igual a 4F. Então, o foco vai ser 30 dividido por 4. Certo? Então, vamos lá. Quando é que dá 30 dividido por 4? Vai dar 7, que dá 28, sobra 2. 4 vezes 5, 20. Então, o foco é de 7,5 centímetros, tá? E como o foco é um valor positivo, então esse também é um espelho côncavo. Próximo, o raio de curvatura de um espelho esférico convexo é de 30 centímetros. Se ele está dizendo que é um espelho convexo, ó, então, nós temos que lembrar que o espelho convexo, o valor do foco é um valor
negativo, mas aqui ele não dá o foco, ele dá o valor do raio de curvatura. Só que é só a gente lembrar que o foco é a metade do valor do raio de curvatura. Então, o foco vai ser 30 dividido por 2. Então, o foco é de 15 centímetros, nesse caso, negativo, porque é um espelho convexo. Aí ele pergunta, a que distância deve ser colocado um objeto? Então, ele quer o valor de P para formar sua imagem a 3 centímetros do vértice. Então, P' é de 3 centímetros. E nesse caso, o P' também é negativo, porque toda a imagem de um espelho convexo vai estar na parte de trás, é uma imagem virtual. Então, vamos lá colocar a expressão, que é 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', certo? Nesse caso, eu vou ter o foco negativo, então vai ficar menos 1 sobre 15, que é igual a 1 sobre P, menos 1 sobre 3, que é o valor que ele está me dando, a imagem, certo? Vou só reorganizar, vai ficar 1 sobre P, que é igual a 1/3 menos 1 sobre 15. Então, eu preciso tirar o MMC de 3 e 15. 3 e 15 vai dar, dividido por 3 dá 1, aqui dá 5, por 5 que dá 1, então o MMC é o próprio 15. 15 dividido para 3 é 5, 5 vezes 1, 5. 15 dividido para 15, 1, 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar aqui 1 sobre P é igual a 5 menos 1, 4. 4 sobre 15, tá? Multiplicando os extremos, eu vou ter 4P, que é igual a 15. P é igual a 15 dividido por 4. Resolvendo isso, ó, 15 dividido por 4 vai dar 3, que vai dar 12. 12 para 15 sobra 3, bota um 0. 4 vezes 7, 28, sobra 2. 4 vezes 5, 20. Resolvemos, então nós temos que P é igual a 3,75 centímetros. Então eu tenho que botar um espelho, um objeto com essa distância para poder formar uma imagem a 3 centímetros em um espelho convexo, certo? Então, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou enviar que a gente responde assim que possível, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.